Olá, alunos, professor Glauber, e hoje nós vamos fazer a correção de exercícios sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, lista da terceira série. É uma lista bastante extensa, por isso eu vou estar dividindo ela em dois vídeos. Então a correção vai ser feita em dois vídeos. Vamos acompanhar lá no canal. Então vamos à correção do nosso primeiro exercício. Escreva a fórmula estrutural e o nome do composto formado pela união dos radicais. Letra A, metil e propil. Para quem tem alguma dúvida, é só consultar a tabela de radicais monovalentes, que é essa que aparece para vocês aí agora. Então vamos lá. Então a letra A, radical metil. Lembrando que o radical, o que difere da cadeia carbônica, é só a terminação. Então mete um carbono. Então nós vamos ter um carbono. Então esse seria o radical metil. Propil. Então prop, 3 carbonos. Vamos completar as ligações dele. CH2. Aqui tem a valência livre, CH2. Nós vamos juntar esses dois radicais. Então, juntar o radical metil com o radical propil. Vamos fazer uma ligação simples entre eles. Bom, o composto formado é esse. Então, essa é a fórmula estrutural. Agora vamos dar o nome a esse composto. É um composto de cadeia aberta, né? Não ramificada. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia. 4, prefixo é but. As ligações são simples, então sufixo an, mais a terminação do hidrocarboneto O. Então, butano. Então, esse é o nosso composto da letra A. Letra B. Etil e isopropil. Então, radical etil. Então, et. Só lembrando, são 2 carbonos. Então, nós vamos ter esse aqui, que é o radical etil. Vou deixar a valência livre aqui. Isopropil. O isopropil difere na posição da valência do radical livre, da valência. Então, nós vamos ter 3 carbonos também, só que agora a ligação é feita no carbono central. Então, nós vamos ter esse radical aqui, que seria o isopropil. Vamos juntar os dois. Certo? Agora nós temos uma cadeia ramificada. Como que eu faço a nomenclatura de uma cadeia ramificada? Primeira coisa, identificar a cadeia principal. É a mais longa. Para dar a nomenclatura, nós vamos começar próximo. Como aqui não tem saturação, nós vamos começar próximo à ramificação. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é uma ramificação metil. Então vai ficar 2 metil. A cadeia principal tem 4 carbonos. But. Ligação simples, é um alcano, então 2 metil butano. Esse é o nosso composto na letra B. É o composto formado. Letra C. A letra C. Uniões do radical propil e isopropil. Então, propil, nós já vimos na letra A. É esse radical aí.
Isopropil, nós vimos também na letra B. É esse aqui. Vamos juntar esses dois. Bom, após a união, nós temos esse composto aqui. Então vamos assinalar a cadeia principal. Lembrando que a nomenclatura sempre começa mais próximo da ramificação, a extremidade mais próxima da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então nós temos 5 carbonos na cadeia principal. Começa sempre a nomenclatura da ramificação. Então 2, que é a posição, lembrando que isso aqui não é quantidade, é posição. Então 2-metil, 5 carbonos na cadeia principal, pentano, né? Então 2-metil com pentano, esse é o composto formado. Vamos lá para a letra D agora. Propil, esse aqui que a gente já está conhecendo. E terquibutil. Então agora nós temos 4 carbonos. Qualquer dúvida, consulta a tabela de radicais monovalentes. O terquibutil é esse radical aí. Certo? Então esse aqui seria o terquibutil. Eu vou juntar esses dois. Bom, agora nós temos uma cadeia ramificada. Faço a cadeia principal e vamos começar a numerar na extremidade. Nós temos duas ramificações, as duas são iguais, né? São ramificações metil e estão na mesma posição. Então nós vamos ter 2,2 para indicar que os dois radicais estão na mesma posição. Dimetil, 5 carbonos na cadeia principal, pentano. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Segundo exercício. Dê a fórmula estrutural dos compostos abaixo. Letra A. 2,3 dimetilbutano. Então, nós vamos começar pela cadeia principal. But, 4 carbonos. Uan significa que as ligações são todas simples, é um alcano. Então nós vamos ter. Então vamos começar aqui pela cadeia principal. 4 carbonos. As ligações são todas simples. Essa aí seria a estrutura principal do composto. 2,3 dimetil. Lembrando que esses números aqui são posições, então é a posição das ramificações. Então, se eu numerar a cadeia principal, nós vamos ter uma ramificação no segundo carbono e outra no terceiro. Feito isso aqui, nós vamos completar os carbonos da cadeia principal. Lembrando que o carbono é tetravalente, então ele tem que fazer sempre 4 ligações. Então o carbono 1 está fazendo uma ligação, vai precisar de 3 hidrogênios. Carbono 2 tem 3 ligações já, precisa de apenas 1. Carbono 3 também é apenas 1. E o carbono 4 precisa de 3 ligações. Então, essa é a estrutura do 2,3 dimetilbutano. Letra B. 2,3 dimetilpentano. Vamos começar pela cadeia principal, pente, 5 carbonos.
Então, nós temos 5 carbonos na cadeia principal. Ligações são todas simples. As ramificações estão no segundo e no terceiro carbono, também são ramificações metil. CH3, CH3. Agora é só completar as ligações da cadeia principal. Aqui nós vamos precisar de 3 hidrogênios. 1. Esse carbono aqui tem 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. E aqui eu vou precisar de 3. Letra C. 2,4 dimetilpentano. Então, 5 carbonos, ligações simples. Então vamos lá. Cinco carbonos, as ligações todas simples. 2,4 dimetil. Então, se eu numerar a cadeia principal, nós vamos ter uma ramificação metil no segundo e uma ramificação metil no quarto carbono. Lembrando sempre que esses números indicam a posição da ramificação e não a quantidade, pessoal. Agora é só completar os carbonos da cadeia principal. Então nós vamos precisar de 3. 1, 2, 3 ligações. Aqui precisa de 1 hidrogênio. 1 hidrogênio. Ou 2 hidrogênios. Aqui 1. E aqui eu vou precisar de 3 hidrogênios. Letra D. 2,223 trimetilpentano. Então vamos lá. Pente, 5 carbonos. Ligação simples. Vamos colocar aqui para a gente ver onde vai ficar as ramificações. 2, 2, 3. Então, eu vou ter 2 aqui no segundo carbono. Trimetil, então as ramificações são todas iguais. No terceiro, outra aqui. Agora é só completar os carbonos da cadeia principal. Os hidrogênios da cadeia principal. 3. Esse carbono aqui já está completo, já fez 4 ligações. Aqui eu vou precisar de 1, 2 e 3. Letra E. 3-etil, 2-metilpentano. Então, pente, 5 carbonos. Se vocês observarem, as ramificações estão em ordem alfabética, né? Etil, metil. Então, 3-etil. Então, no terceiro carbono, vou colocar uma ramificação etil. Aqui as ligações são todas simples. Segundo carbono, vamos numerar a cadeia principal. Então, no segundo carbono, eu vou ter a ramificação metil. Agora é só completar os hidrogênios da cadeia principal.
Aqui eu vou precisar de 3. Aqui o carbono já fez 3 ligações, eu preciso de 1. 1, 2 e 3. Esse é o nosso composto, certo? Questão número 3. Dê a fórmula estrutural dos compostos abaixo. Letra A. Etilciclopentano. Bom, vamos começar pela cadeia principal. Agora, nós temos um composto, o prefixo ciclo aqui, então nós temos um composto de cadeia fechada com 5 carbonos, né? Lembrando que os compostos de cadeia fechada nós podemos representar pelas formas geométricas. Então, vamos lá. Então, 5 vértices representam os 5 carbonos. Nós temos uma ramificação etil. Como as valências dos carbonos são todas iguais, eu posso colocar essa ramificação em qualquer posição. Então, em qualquer carbono aqui, o composto ficaria correto. Então, vamos colocar nesse aqui. Letra B. Metilciclobutano. Então, prefixo ciclo, but. Então, 4 carbonos. Então, nós vamos ter 4 vértices, né? A forma geométrica aí de um quadrado. Metilciclobutano, como as valências são iguais, então qualquer posição eu posso colocar minha ramificação metil. Letra C. 1,2 metilciclopropano. Então, cicloprop. Prop são 3 carbonos. Então, 3 carbonos, nós vamos ter 3 vértices. Eu tenho um triângulo. 1,2 dimetil. Então, nós temos 2 ramificações metil. Qualquer posição que eu colocar as ramificações metil fica correta, né? 1 e 2, em carbonos diferentes. Letra D. Um 3 dietil ciclohexano. Ciclohexa. Então, 6 carbonos. Então, nós vamos ter 6 vértices. Então, eu vou fazer um hexágono. Ligações são todas simples. Nós temos aí o hexágono. Um 3 dietil. Então, são 2 ramificações etil. Então, lembrando que o etil tem 2 carbonos. Então, vamos escolher uma posição qualquer aqui. Eu vou colocar que aqui seria a minha posição 1. CH2, CH3. Ramificação etil. Posso girar o ciclo tanto para lá como para cá, como? Então, vou girar aqui. 2, 3. Então, CH2, CH3. Bom, então esse é o meu composto 1,3 dietil ciclohexano. Letra E. 3,4 dimetil ciclohexeno. Bom, ciclo, X, 6 carbonos, e agora nós temos também uma dupla ligação no ciclo. Então, nós vamos ter o que, pessoal? 6 carbonos.
Então, vamos fazer o hexágono. Bom, como eu tenho uma dupla, vou começar representando a minha dupla. Vou colocar ela aqui. A dupla, ela que vai determinar a numeração do ciclo. Então, eu vou começar a numerar o ciclo agora a partir da dupla ligação. Então, vou ter aqui o primeiro carbono, acompanhando a dupla. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas aí seriam as posições possíveis. As ramificações estão no 3 e no 4. Então, eu vou ter aqui, ó, dimetil. Então, CH3, CH3. Certo? Então, esse aí seria o composto 3,4-dimetil ciclohexeno. A letra F, ciclohexeno. Então, vamos repetir aqui o nosso composto na cadeia da letra E. Ciclohexeno. Mesmo processo. 4-etil. Então, no carbono 4 eu vou ter uma ramificação etil. Dois metil. Então, aqui no segundo carbono. Questão número 4. Faça a fórmula estrutural e molecular dos compostos. Bom, 3-etil, 4-fenil, penta 2,4-dieno. Então, aqui nós vamos ter um alcadieno. Então, vou começar pela cadeia principal, 5 carbonos. Penta 2,4. Então, a dupla aqui no segundo carbono. E no quarto. Bom, pessoal, esse exercício, ele apresenta um erro aqui. Porque quando eu coloco as duas duplas ligações, eu teria que começar a numerar daqui. Então, essa posição correta aqui seria... Nós vamos corrigir aqui. Aqui, na verdade, vai ficar 1, 3. Certo? Então, agora vamos fazer certo. Então, eu vou começar aqui, ó. Então, esse aqui seria o primeiro carbono. Essas seriam as posições corretas aí. Bom, 3-etil. Quatro fenil. Fenil é quando nós temos o benzeno como ramificação. Essa estrutura aqui. Agora é só completar os hidrogênios na cadeia principal. Então aqui eu vou precisar de 3. Aqui eu preciso de 1. E aqui eu vou precisar de 3 hidrogênios. Letra B. 1,3,5-trietil, 2,4-dimetilbenzeno. A nossa cadeia principal agora é o benzeno. Lembrando que o benzeno, né, C6H
6. Então é esse composto aí, que a gente pode representar com as duplas ligações, ou posso representar ele somente assim, né? Com um círculo no meio representando as 3 ligações duplas. Bom, então se ele é a cadeia principal, vou numerar. Então vamos começar daqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui seria o primeiro carbono, girando aqui nesse sentido. 1,3,5 trietil. Então teria uma ramificação etil aqui no primeiro carbono. Uma no terceiro. E uma no quinto. Dois, 4 dimetil. Então, uma ramificação metil aqui. No segundo. Opa. E uma no quarto carbono. Certo? Ou, né, se a gente tiver colocado aqui, seria esse. Ortodietilbenzeno. Orto, pessoal. Nós vamos lembrar desses prefixos aqui, são as posições do anel benzênico. Lembrando que a posição orto, então nós temos as posições orto, meta e para. Então, orto seria 1, 2, meta 1, 3 e para 1 e 4. Então, orto, então nós vamos ter o anel benzênico. E as ramificações da posição 1 e 2. Então, CH2, CH3, CH2, CH3. Então, eu teria 1 e 2. Ortodietilbenzeno. Bom, pessoal, só voltando aqui na questão, no enunciado da questão, ele pediu também a fórmula molecular dos compostos. Então, lembrando que a fórmula molecular é só contar o número de átomos. Então, na letra A, nós vamos ter a fórmula molecular nós temos 13 átomos de carbono, H19. Então, essa é a fórmula molecular da letra A. Na letra B, nós vamos ter carbonos são 14, hidrogênios 22. Lembrando que aqui não aparece hidrogênio, mas eu tenho que lembrar que aqui tem um hidrogênio aqui, ó. Posso colocar ele aqui nesse composto. Fazer a soma. Na letra C, nós vamos ter fórmula molecular
São 6 carbonos no ciclo, com mais 4 fora. C10. 10 hidrogênios aqui, mais um em cada vértice do ciclo. C10H14.